Boa noite a todos. Meu nome é Renato Nicolau, médium do Lar Irmã Zarabatana, e com muita satisfação, com muita alegria, venho mais uma noite abordar um tema tão importante para o nosso crescimento de informações e de reflexões sobre a doutrina espírita. Faço parte do grupo de estudos, e de palestrantes do LIS, junto com Rose, junto com Felipe, com Marina. E hoje o tema de hoje é dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos principais livros da codificação espírita, é o tema Amar ao próximo como a si mesmo, focando na caridade com os criminosos, né? A gente vive num mundo violento, a gente vive num mundo extremamente injusto, então eu acho que era um bom tema para a gente estar tratando na noite de hoje. Então, antes de começarmos, vamos todos nos serenizar, nos tranquilizar, nos acalmar, deixar os nossos problemas lá fora, as nossas preocupações, as nossas angústias, aquilo que nos desequilibra, trazendo uma visão mais positiva, uma harmonia mais positiva, uma vibração mais positiva para aproveitarmos ao máximo a noite de hoje, não só no tema, mas principalmente também em toda essa noite abençoada que vai vir através também de um passe virtual ou presencial, uma água fluidificada, e de sairmos muito melhor dessa noite de hoje do que quando entramos. Então, cada um faça uma vibração positiva, a sua oração durante 30 segundos, só para a gente poder aproveitar bem a noite de hoje. Graças a Deus. Então, como eu falei, é um tema extremamente interessante, é um tema que muitas vezes, com tanta violência que a gente vê nas ruas, que a gente vê na televisão, que vê em tantos outros lugares, é interessante a gente entender um pouco se tem que ter essa caridade, como é que é essa caridade com tantos criminosos, com tanta violência, com tantas injustiças aí que nos rodeia. Então será um tema aí bastante atual para a gente refletir. E está em todos nós a possibilidade de renovação do nosso interior. Então, nós já tivemos muitas vidas proveitosas, outras não tão proveitosas, já cometemos muitos erros nessa vida e em vidas passadas, e não necessariamente somos criminosos, mas nós já cometemos muitos erros morais, materiais, espirituais, em que nós precisamos refletir também para não nos fazermos de vítimas, mas nós entendermos a melhor solução para nós e para aqueles que nos rodeiam. Então, temos que sempre fazer essa renovação do nosso interior. Nós estamos no mundo de provas e expiações, e graças a Deus estamos indo para o mundo de regeneração. Tem diversas palestras aí de Rose, de Felipe e de Marina abordando esse tema ao longo dos últimos 3 anos, que a gente tem trabalhado aí firmemente com essa temática dentro do YouTube, no canal do LIS. Então nós precisamos nos reformar. Nós estamos nesse mundo para provar e expiar, e vindo para um mundo de regeneração. Ou nós vamos começar a nossa regeneração de fato, ou nós não estaremos mais aptos a reencarnar no orbe terrestre. Então, a doutrina espírita tem como objetivos da reencarnação, para a gente refletir, o nosso crescimento espiritual. Nós estamos aqui para nos aprimorar espiritualmente. Entender as leis de Deus, lei do amor, lei da caridade, lei do trabalho, lei da destruição, lei do progresso, e crescermos como indivíduos, crescermos como espíritos, e reparação das experiências mal sucedidas,
nessa vida, quantos erros a gente cometeu. Imagina nas dezenas, centenas, milhares de reencarnações ou de experiências que nós tivemos até chegarmos a essa vivência. Então nós precisamos nos reajustar, não frente diretamente a um inimigo, não frente diretamente a um familiar, mas à nossa consciência, ao nosso eu, ao nosso espírito. Ame-me quando eu menos merecer, pois é quando eu mais preciso. Então, quantas vezes nós cometemos erros, estamos em momentos delicados, são nesses momentos que a gente está mais frágil e necessita de uma palavra amiga, necessita uma segunda chance. Como é bom quando a gente erra e alguém nos dá uma segunda chance. Às vezes você volta muito mais forte numa relação ou numa consciência para, de fato, resgatar os seus erros, os seus fracassos. Então, como a gente gostaria de receber essa segunda chance, ou a terceira, a quarta, a quinta, muitas vezes, porque é difícil a gente se reajustar de primeira, como é bom também quando alguém chega a você e você tem esse sentimento de compaixão. Ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Jesus disse isso. Jesus deu essa oportunidade para nos redimirmos e voltarmos ao caminho reto. Vamos ver o que Emmanuel, nos diz. Contra a labareda criminosa do mal, façamos chover pensamentos calmantes do bem. Então, frente a algo negativo, troque por algo positivo. Não foi só Emmanuel, o grande mentor e guia espiritual que trabalhou muito com Chico Xavier, mas também vamos pegar aqui nosso querido Divaldo Franco, também com todo o trabalho que tem sendo feito junto com Joana de Ângeles. Ele sempre diz, quando vem um pensamento negativo, troque por um pensamento positivo. Ah, mas me atormentam esses pensamentos negativos. Tá bom. Então troque por um pensamento positivo. Ah, mas é difícil. Então pense no momento que você teve uma grande alegria junto aos seus pais, junto a uma conquista que você teve, material, moral, espiritual. Você já muda a sua vibração, você já muda os seus sentimentos. Então, vamos sempre ter, como já foi passado numa palestra, sobre otimismo e saúde. Isso só vai lhe fazer bem quando você tem essa visão otimista, com pensamentos bons, com boas vibrações. Sem a luminosidade do amor que podemos expandir, tudo se perde na sombra e teremos responsabilidade nisso. Então, seja essa fonte de luz, seja essa, não só para você, você tem uma luz, talvez você não esteja percebendo, você tem uma energia que talvez você não sinta, mas entre mais em contato com o seu eu, entre mais em contato com a natureza, entre mais em contato com ambientes harmônicos em florestas, em caminhadas, no próprio centro espírita, e traga essa luminosidade. Mas se você não consegue trazer essa luminosidade com facilidade, peça alguém para trazer essa luminosidade para você. Peça um conselho, peça uma informação, peça um passe, peça uma harmonia. Isso lhe fará tão bem. Isso irá trazer harmonia, paz que tantos nós necessitamos nesse mundo violento, nesse mundo muitas vezes injusto, em maior ou menor grau. Lições do perdão, né? Então, perdão é algo difícil de ser dado, mas não é só uma atitude cristã, uma atitude inteligente. Você não perder teu tempo, as tuas energias e os teus pensamentos em processos de vingança ou em depressões. Vá e siga em frente. É o melhor para você e para a sua vida. Pedro amava e dava a vida por Jesus e negou-o 3 vezes. E mesmo assim Jesus o perdoou. Sabia da sua infantilidade espiritual, mas ele era uma pessoa boa. Ele era uma pessoa que realmente muitos de nós, quando negamos, perdemos amizades, ou por não só negar, mas por divergências políticas, religiosas. Então, perdoe.
Você vai fazer bem a você e ao outro. Judas, o Iscariote, discípulo que conviveu com Jesus, vendendo por 30 moedas. Então, Jesus se abalou, ele sabia que ia ser traído e falou isso na última ceia. Mas mesmo assim manteve a sua calma, a sua serenidade, porque Jesus é o grande exemplo moral e espiritual para todos nós. Paulo de Tarso, carrasco dos cristãos, foi o vaso escolhido, né? Paulo de Tarso, que era Saulo de Tarso, e virou um grande expoente. Em momento nenhum houve uma punição a ele. Houve o quê? Um chamamento a qual ele se converteu e foi um dos grandes divulgadores e sistematizadores da doutrina cristã que tanto nos ajudou. Então, eu estava lendo hoje pela manhã, né, o livro que vale a pena muito para entender Saulo e Paulo de Tarso. Discípulos, né, conviveram, aprenderam com Cristo e abandonaram na hora derradeira. Quantas pessoas nos abandonam na hora derradeira? Ah, você tem dinheiro, depois não tem dinheiro, você ali não vale mais a pena ter uma convivência. Você cometeu um crime, você já perde suas amizades, já não consegue mais emprego, já não consegue muitas vezes nem mais se associar a clubes, a organizações. Então vamos ter um pouco mais de paz, um pouco mais de esperança, um pouco mais de compreensão e compaixão. Crimes premeditados, pena de morte. É esse realmente a sociedade que a gente quer? Quantas pessoas? Nós também temos os nossos problemas. E o pior crime não é aquele assassinato, não é nem muitas vezes aquele crime hediondo que nos ocorre, mas o crime que ocorre sem muitas vezes a gente perceber, o crime do colarinho branco. Quantas milhares de pessoas são influenciadas negativamente, quantos golpes financeiros, golpes fraudulentos, financeiros, contábeis, operacionais e tributários são feitos que muitas vezes nos levam à falência, às pirâmides financeiras. Quantas pessoas se suicidam por uma questão dessa? Mas não precisamos. Nós precisamos mostrar nesse mundo de provas e expiações que nós vamos nos reerguer, nós vamos nos sustentar e nos melhorar. Crimes bárbaros, né, hediondos, a gente vive aí, vê tanta maldade, tanta insensatez, crimes aí, mas vamos rezar, vamos nos harmonizar e não vamos botar mais lenha na fogueira. Qual é o mais cruel deles? Os dois são horrorosos, né? Qual é a responsabilidade maior perante as leis divinas? O crime premeditado ou os crimes bárbaros e hediondos? Ou ambos, em maior ou menor grau? Cabe uma reflexão de cada um. O principal é a consequência que traz para todos nós. Mas mesmo assim, vamos perdoar. Depois, quem quiser, entra no YouTube. Eu também assisti esse mês passado uma palestra muito boa de Divaldo, falando do amor e do perdão, em que uma jovem ali onde era ali a Turquia, né? Antigamente o Império Otomano era muito maior do que a atual Turquia, e um desses comandantes, né, chegou, matou a família toda dessa jovem, levou ela e a irmã para o harém dele para ser escrava sexual. Elas conseguiram fugir, se formou em enfermagem e aquele mesmo comandante, 10 anos depois, ninguém queria o tratar por causa de infecções, né, mal cheirosas e realmente impossíveis de serem tratadas naquela época pelos remédios atuais. E ela tratou o algoz dela com amor, com caridade, o perdoando e mostrando que o amor é muito maior do que de fato uma vingança, do que ela tinha toda a condição de matar e nem tratar essa pessoa, mas o curou. E ele, se entendeu ou não, uma questão dele. Mas ela teve essa compaixão, teve esse perdão e fez muito bem, como ela se sentiu muito aliviada de ter diminuído uma dor independente.
se era uma pessoa que fez tanto mal a ela e a sua família. Você vê, né, como é que existem exemplos bons para a gente seguir. Deus não quer a morte dos ímpitos, pecador, mas a sua reabilitação. Também nós cometemos os nossos erros. Então, como nós não gostaríamos de sermos vítimas de vinganças, também nós não podemos ser os autores dessas vinganças. Como nós gostamos de ser perdoados, vamos perdoar. À medida que a gente começar a perdoar mentalmente ou até presencialmente pessoas e situações, nós estaremos fazendo muito bem a nós mesmos. Talvez seja difícil a gente entender isso, mas ao longo da nossa vida, eu espero que isso abra essa semente tão boa para todos nós. A responsabilidade é nossa, e é isso que nós esperamos que vocês reflitam, que vocês entendam. Em lugar de uma injeção letal ou outro recurso, por que não uma dose de profundo amor fraternal e piedade nos corações endurecidos? Quantas vezes eu participei no LIS de sessões de desobsessão? Chegavam pessoas que estavam obsediando durante 20, 30, 40 anos. Depois a gente via que até aquele obsessor, ele tinha o seu lado bom. Quando a gente às vezes invocava o amor que os pais tinham com aquele, entre aspas, criminoso, ele entrava em si e via que realmente ele também tinha seus problemas. Como é que ele vai se vingar? Como é que ele vai fazer o mal se ele também é uma pessoa má, mas também tem o seu lado bom e tem o seu lado alegre? E aquele coração endurecido foi se amolecendo e depois virou até um benfeitor espiritual após esse processo tão turbulento de obsessão. Então, não é por aí. Não é mais a lei do talião, olho por olho, dente por dente. É a lei do amor de Jesus, em que você perdoa até os seus inimigos, não só por uma atitude cristã, por uma atitude inteligente e que vai fazer bem a você mesmo. Um diamante terá menos valor porque está coberto de lama? Não. A doença é a ausência da saúde. A maldade é a ausência do bem. Não existe a maldade, existe a ausência do bem. Porque você pode estar coberto por essa lama de maldades, de crimes, mas quando você for lapidado, vai aparecer o real valor que você tem no seu íntimo. Porque todos nós nascemos como espíritos simples e ignorantes. E todos nós nos tornaremos puros e perfeitos como espíritos. Ora, cada um procure o seu caminho. Deus vê a beleza imutável de sua alma. Ele sabe que não somos os nossos erros. Nós estamos em erros, mas nós não somos os erros. Nós estamos fazendo maldade, mas nós não somos homens maus. Isso é uma mensagem não espírita, de um pensador indiano, com uma outra cultura e com uma outra visão de vida. Quanto ao criminoso, ele terá menos valor porque tropeçou no caminho? Não. Ele é igual a nós, só que ele está num caminho a qual ele, de fato, não deveria estar. Mas isso também poderia ter acontecido com a gente. Ah, mas jamais faria isso. Mas talvez você cometa outros tipos de crimes. Talvez você cometa outros tipos de erros. Porque ninguém aqui é 100% perfeito. Então também se a gente for condenar o outro, quando a gente aponta um dedo para uma pessoa, tem outros, mas em maior quantidade apontando para você mesmo. Então tome cuidado para também não julgar os outros, porque talvez se te julgarem você pode ser até pior. Ele também é muito maior que seus erros, porque foi criado por Deus. Todos nós fomos criados por Deus simples e ignorantes. E todos nós nos tornaremos puros e perfeitos. Vamos entender um pouco melhor isso. Lembremos, diante da mulher condenada por crime de adultério, o homem sábio interveio a seu favor. Atire a primeira pedra. O sábio isento de pecados também não lhe atirou nenhuma pedra.
porque sabe que todos nós somos suscetíveis de crimes, independente se é adultério, se é roubo, mas todos nós somos suscetíveis. E ninguém atirou a mulher, na época de Jesus, condenada por crime de adultério. Então, antes de atirar a primeira pedra, cuidado para você não ser a vítima de tacar em você centenas de pedras. Este sábio isento de pecados é Jesus de Nazaré, o Cristo. Ele é o exemplo moral e espiritual que nós devemos nos guiar. Foi, é e creio ser o maior de todos que já reencarnou aqui na Terra para mostrar o seu exemplo de amor e de caridade. Ele não condenou aqueles que o condenaram à cruz. Ao contrário, falou, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. A ignorância e a injustiça que causaram a Jesus. Ele não merecia isso, mas mesmo assim teve a sua tranquilidade, a sua fé e a sua harmonia. Quem a maioria de nós diz seguir? Então, vamos seguir os passos de Jesus. Ah, mas é difícil? Sim. Mas um passo após o outro, uma melhora após o outro. Veja os seus erros, veja as suas qualidades. Faça uma análise quando você acorda e quando você termina o seu dia. O que você pode melhorar? Como é que você pode melhorar essa caminhada? Essa caminhada aqui na Terra é muito curta comparado aos milhões de anos que nós já temos como espíritos encarnados ou espíritos ainda em desenvolvimento em outras formas que não sejam reencarnatórias como no mundo hominal. Nós teremos ainda muitos milhões e bilhões de anos, porque todos nós somos seres imortais. Coloquemos as pedras no chão, vamos nos desarmar, vamos evitar comentários ruins. Quantas vezes vem uma pessoa, aquela pessoa, aquele político, aquele dirigente. Gente, vamos nos desarmar. Vamos, em vez de ficar focando nisso, vamos focar em coisas boas. Vamos focar na nossa energia, nossas ações, não no mal, e sim no que nós podemos fazer para melhorar a nossa vida e das outras pessoas. Procurando aliviar nossas almas. Quantas pessoas necessitam de carinho, de uma palavra amiga, de uma palavra confortadora? Isso é tão bom e importante para todos nós. E veremos que não há necessidade sequer de apontarmos o dedo para ninguém. Nós vamos viver em paz. Nós vamos cuidar de nós, da nossa família e os que estão em nossa volta, em vez de perdermos nosso tempo condenando ou criticando ou avaliando criminosos ou atitudes erradas. Voltando aqui para Emmanuel, não atingiremos a paz sem desculpar os erros alheios, que em outras circunstâncias poderiam ser nossos. Nós já erramos muito nessa vida e em outras. Vamos passar por isso e pensar mais na nossa vida e nos nossos problemas. Perdoemos sempre, sempre perdoemos, sempre estendermos uma mão amiga a quem está no momento de dificuldade, independente se ele é um criminoso, se ele é um malfeitor, se ele pode ser até dito um inimigo nosso, da nossa família. Perdoemos, será bom para todos. Então, meus amigos, era isso que eu queria passar, mais um momento de reflexão, de tranquilidade, de harmonia. Pensemos no perdão, pensemos em nós. Quando a gente pensa no perdão, pensemos em nós. Para sermos perdoados, nós temos também que perdoar. É uma via de mão dupla. E principalmente concentre as nossas energias, nossas ações para o nosso bem, para a nossa evolução moral e espiritual, e não necessariamente para, muitas vezes, perdermos o nosso tempo, a nossa energia em processos que não valem a pena. Então, como eu falei, meu nome é Renato Nicolau, médium do Lar Irmã Zarabatana, junto com Felipe, Rose e Marina, estamos à disposição de vocês.
com sugestões, com dúvidas, com críticas construtivas. Assistam também outras palestras tão interessantes. Já são 3 anos, mais de 3 anos, né, de palestras. Então a gente tem aí mais de 150 palestras feitas. O que não falta é material para estudarmos e para aprendermos. Aproveitem muito bem o passe virtual ou presencial. Fluidifique a sua água, tome a sua água, se melhore e ao dormir esteja melhor do que quando você entrou aqui. Um grande abraço a todos, uma boa noite, sigam em paz.